E aí pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde porque eu tô gravando no período da tarde, 1h40 horário de Brasília. Então hoje, câmera aberta, hoje vocês vão ter o desprazer de poder me acompanhar. Algumas peças do upgrade do computador que eu comprei já estão chegando e ele começa a ficar um pouquinho melhor. Então a gente começa a ajustar essas coisas. O cenário não está muito bom, por isso que recortei o fundo aqui. Tá ainda improvisado, não parei para arrumar isso ainda. Mas, gente, como eu já falei algumas vezes, o intuito aqui é conteúdo, não é um bonito cenário, não é aquela coisa profissional, tá? É passar o conteúdo que eu tenho conhecimento e como eu posso ajudar vocês, tá bom? Então, primeiro, gosto sempre de estar falando sobre o nosso canal no Telegram. Esse canal chamado DadosBet Estatística de Futebol é um canal onde diariamente eu compartilho informações estatísticas, às vezes informações de algum time, e foi o caso que eu fiz hoje. Trouxe aqui um assunto falando do PSV, algumas informações, características da equipe. Falei um pouquinho do time que o Athletic Bilbao vai enfrentar hoje. Então tem diversas informações que diariamente eu vou colocando aqui, junto com os PDFs de leitura diária dos jogos que nós teremos, tá? Então o primeiro assunto do nosso vídeo aí a gente já passou. O segundo, agora então, é falar do dia de ontem, dia 6 de dezembro, dia que encerramos aí o Campeonato Brasileiro da Série A. E é um dia que foi o meu segundo dia negativo no mês. Eu tive uma sequência de 4 dias positivos, e depois tive agora, estou tendo uma sequência de 2 dias negativos. Bom, no vídeo eu falei um pouquinho, no vídeo de ontem, né, eu falei um pouquinho, acabou escapando algumas tips que eu... Acabou escapando tips, né? Então, o meu intuito aqui não é de dar dica de aposta, não é de mandar aposta pronta, é ensinar vocês a ter uma leitura. E eu tô com a ideia de começar, sempre que eu for fazer o vídeo diário, eu falar da retrospectiva do meu dia passado, para vocês verem que sim, é possível fazer um estudo do teu dia e sair positivo depois disso, né? Não serão todos os dias de ganho, por isso que é importante sempre termos aquela gestão, né? Então olha só, eu fiz ontem, eu ando volumando muito, muito, principalmente por conta de pré-live. Ontem eu fiz 14 apostas, 14 entradas, e fiz aqui 3 na Copa da Alemanha, Bayer Leverkusen, o Eintracht Frankfurt e depois aqui um canto minuto FT no jogo do Eintracht. Essas 3 da Alemanha aqui, um green, 2 reds, saí negativo de uma unidade aqui. Podem ver que a minha gestão é bem conservadora e eu divido minha banca em 100 unidades, tá? Então, eu tive aqui um Race 3 do Bayer Leverkusen. Ele saiu vencendo, tomou um canto, mas eu tive ali uma leitura para ir num Race 3, que ele estava atacando muito, só o escanteio não estava acontecendo. E aí acabou acontecendo, tive sucesso nessa aposta. O Eintracht, eu busquei aqui um Race buscando 3 cantos para ele, eles não fizeram nenhum. E nem canto no final aqui. Isso decepcionou. Beleza, isso foi a Copa da Alemanha. Aí agora o Brasileirão. O Brasileirão teve bastante aposta. Bastante aposta mesmo, tá? Na verdade é que eu tô mostrando só as ao vivo. Agora que eu olhei aqui o método de live. Então no live, no Brasileirão, eu consegui sair positivo. Eu fiquei 2,6 unidades positivo no live. Então eu busquei aqui um race do Atlético Mineiro, que ele virou em escanteios e no finalzinho bateu. Eu busquei mais de um canto e meio no HT do Fluminense Grêmio. Logo que eu entrei, saiu o pênalti pro Fluminense. Aí no final até acabou saindo um escanteio, que seria o escanteio limite, mas eu queria pegar a linha para 2 cantos, não tive sucesso. Um handicap, quando o Grêmio tomou o gol, eu fui no handicap mais 0,25. Ele acabou ganhando o jogo, bateu totalmente essa aposta. Bahia Atlético Mineiro, eu busquei um canto asiático HT, tive sucesso também. Flamengo foi muito bom. Flamengo eu busquei aqui 2 races, um race 7 e um race 9. O race 9 eu botei só 0,2 unidade. Odd 2 e odd 6 bateu também. O Vasco eu botei só uma moedinha, também um 0,2 numa odd 12. Na verdade eu botei race 3 aqui, mas eu acredito que era o race 5, tá? Santos bateu o race dele também.
Porém, aí eu fiz no final fiz um bingo ali para 2 cantos em quase todos os jogos. Em 3 jogos bateram, em 2 não. Aí não bateu, não tive sucesso. E no final também eu busquei uma linha de 1,5 cantos para o Santos e um handicap 0-0 para o Santos. Ele tomou o gol no final, me deu head. E a linha de cantos não bateu. No pré-live ontem eu não fui bem. No Brasileirão fui terrível. Foi muito ruim a minha linha de pré-live. Perdi 3,7 unidades. O único que bateu foi o Flamengo. O Palmeiras aqui ficou por um canto. O Fluminense sofreu bastante cantos no HT e no FT ele virou, só que eu tinha feito a entrada para cantos no HT. Vasco e Bragantino não fizeram escanteios o jogo inteiro, eu entrei numa linha alta. Como eu falei, eu tô fazendo um teste dessa linha do jogo inteiro. O Flamengo foi o único que bateu. Aí o Bahia não bateu o over cantos dele. A minha leitura era que o Bahia perdesse. E não, né, goleou. E por fim, antes do jogo começar, eu fiz uma entrada no Bahia Atlético Mineiro para pegar aquele aumento de odd. Fiz assim uma coisinha quebrada, Atlético Mineiro empate, escanteios pro Bahia e pro Galo. Os cantos bateram, mas fiquei pelo empate do Atlético Mineiro. E aí não veio. O que mais eu fiz de pré-live aqui tá mostrando? Eu fiz Premier League e também fiz um bingo. Bom, no pré-live europeia fiquei positivo, 0,4 unidades positivo. Uma duplinha do Brighton e Fulham para vencerem escanteios no primeiro tempo, odd 2,44, muito boa, botei meia unidade, bateu. O bingo aqui eram de 5 equipes vencerem em escanteios no primeiro tempo, perdi no Crystal Palace. Foi o único que não bateu, quase uma odd 10. Eu não sou muito de fazer bingo, mas ontem me deu uma vontadezinha e botei 0,1 unidade aqui. Fulham, mais de 2,5 cantos no HT e 4,5 no jogo. Não bateu, o Fulham bateu a linha de cantos, mas faltou um escanteio no HT, ele cobrou apenas 2. E pro Brighton, então ele conseguiu, mesma linha, 2,5 HT mais 4,5 do jogo. Odd 1,72, botei meia unidade, porque eu já havia feito outras apostas nessas equipes, e eu não gosto de me expor muito em unidades. Acabou batendo. Fulham e Brighton era uma duplinha de Race 3, odd 1,90, tive sucesso. Esse aqui é um timezinho da terceira divisão da Alemanha, que enfrentou o Eintracht Frankfurt, e surpreendeu, eles se classificaram, e por terem vencido, eles não fizeram os cantos. Eu precisava de mais de 3,5 cantos, sendo mais de 1,5 no FT. E não veio. Ficou faltando um cantinho aqui no segundo tempo. Muito porque a minha leitura era para esse time estar perdendo, né? Aí no segundo tempo a leitura seria para ele se jogar um pouco mais para ataque. Bayer Leverkusen, em escanteios, ele não foi bem no HT. Ele, se eu não me engano, perdeu de 1-0 ou 2-0, não me lembro. Sei que ele não bateu a minha linha aqui. Copa não adianta, a leitura é muito diferente dos jogos de liga. E aí na Premier League eu fiz um outro criar aposta envolvendo Fulham e Brighton, que eram minhas maiores confianças dos jogos de ontem. E era uma duplinha aqui um pouco mais segura do que a aposta de antes. Era para ambos os times fazerem 1,5 cantos no HT e ao longo da partida mais de 4,5. Odd 2 e bateu. Então a gente consegue ver aqui que nos jogos de liga, se eu excluir aqui a Copa da Alemanha, eu operei praticamente então só em Premier League. Eu tive praticamente 100% de sucesso. Um bingo não bateu, beleza, e uma aposta simples não bateu. Então eu tive 1,4 unidade de lucro, né? Então foi um resultado nessa parte da Premier League muito satisfatório, estou bastante feliz com isso. E no meu mês eu estou com 13 unidades de lucro. Estou com um ROI muito bom de 17%. Até o final de semana estava absurdo, isso estava muito alto, mas começou os jogos de Copa e eu entreguei. Eu perdi umas boas unidades. Bom, vamos então falar dos jogos do dia 8 da sexta-feira, onde já começa o final de semana, tá? Bom, gente, então vamos falar dos jogos da nossa sexta-feira. Já começa o final de semana, já começa o número maior de jogos. E nessa sexta-feira eu selecionei então todas essas ligas para estarem pra gente estar vendo aí alguns jogos, né? Então tem
Primeira divisão da Polônia, terceira divisão da Alemanha, junto com a Bundesliga 1 e 2. Jogos da Austrália, jogos da Arábia Saudita, da Bélgica, da primeira e segunda divisão inglesa, primeira e segunda divisão espanhola, holandesa, a mesma coisa, Portugal. Então tem bastante ligas aí para quem gosta de trabalhar. Bom, o que nós temos de bom então para esses jogos? O que mais me chama a atenção para eu dar uma olhada com mais carinho e depois fazer alguma aposta? Sempre vão ser mandantes com média boa de escanteio. É o primeiro filtro que eu faço. Então, o que eu gosto assim dos mandantes com um número grande assim de escanteios? Eu não vou fazer nenhum filtro aqui para diminuir, porque a gente ainda não tem muitos jogos, né? Mas o que eu vou selecionar para olhar depois? Eu vou olhar o Galatasaray, uma média bastante alta de escanteios a favor e sofre pouco. Aqui na terceira liga alemã, esse time também tem uma média muito boa, vou deixar para ver depois. A terceira liga alemã eu estou começando a trabalhar agora, então eu vou com mais cuidado nisso. O que mais temos aqui? O Benfica. É difícil trabalhar no Benfica porque as médias são altas, cobram muito escanteio, mas as linhas são bem esmagadas. Mas vou separar aqui. Aí aqui eu vou pegar toda essa sequência: Coventry, Juventus, Twente, e aí depois mais dois times da segunda divisão holandesa. O Eindhoven eu vou passar. Na verdade eu vou selecionar o Eindhoven porque eu já olhei aqui que o adversário dele sofre muito canto. E o Eindhoven pode não ter uma média alta, mas se eu não estou enganado ele é consistente na quantidade de escanteios. Então vou deixar separado aqui. E depois o restante dos times da Eerste Divisie aqui. De Graafschap, Groningen tem a melhor média de escanteios lá na segunda divisão holandesa, Helmond e o Roda. Aqui o VVV eu vou... não vou, deixa assim, tem uma média ainda boa, mas PSV não. Não, ele joga contra o Dordrecht, eu vi na linha errada aqui. Então eu seleciono também, porque o adversário é pouco efetivo e sofre bastante. Hoffenheim, gosto, principalmente porque o adversário sofre bastante e marca pouco. Pogon é o time que mais marca escanteios na Polônia também quando joga em casa, selecionado aqui. E aí depois, Ligue 1, não gosto muito de trabalhar, só em algumas equipes específicas. E aí depois, La Liga 2, também não sou muito fã, mas vou dar uma olhadinha aqui no Albacete. E no Espanhol tem uma média muito boa. Aí segunda divisão portuguesa, não, deixo passar. Então esses aqui são os jogos que eu vou deixar separado para trabalhar amanhã. Não necessariamente já trabalhar, né? Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses jogos separados aqui, para possivelmente algum desses times sair perdendo e buscar um race, ou daqui a pouco em uma pressão de empate ou buscar um canto limite. Enfim, eu deixo favoritado ali no Flash Score para dar uma olhadinha ao longo do que os jogos vão acontecendo e também para ir assistindo, vendo se encaixam algum padrão que eu gosto de trabalhar no ao vivo. Então são esses os jogos, são 18 partidas que eu deixo pré-selecionado. E também, se depois eu vendo aqui não tiver nada muito afim assim de pré-live, bom para pré-live, eu vou dar uma olhadinha aqui na teoria os visitantes que trabalham, né, fazendo um bom número de escanteios para estar buscando aí alguma coisa para estar fazendo. Mas então, gente, esse é o vídeo de hoje. É o vídeo falando dos jogos que passamos ontem, dos jogos que teremos amanhã, e acredito que consigo auxiliar vocês de alguma maneira com esse material. Então o PDF ele vai estar disponível lá no grupo do Telegram, lá no canal. O PDF que mostrando todos os jogos, todos os números. Então quem gosta de ver essas informações pode fazer parte desse canal de maneira gratuita. O link vai estar sempre aqui na descrição. Se vocês têm algum amigo que gosta de apostas, gosta principalmente do mercado de escanteios, manda o link do canal para ele estar acompanhando, para ele estar conhecendo, e ele por si só aprender a fazer suas próprias análises, não depender de tipster, que nada melhor do que a gente ter o nosso conhecimento para trabalharmos da maneira que a gente quer, sem depender de terceiros, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Quem gostou deixa um comentário, deixa aquele curtir, aquele joinha, que vai me ajudar no restante aí dos meus vídeos, vai me animar bastante ver aquele número crescendo. Gente, muito obrigado e até uma próxima.